Não. Primeira questão: o que é migração? É o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente que desde o início da humanidade tem contribuído para a sua sobrevivência. Diferencie imigrantes de emigrantes. Imigrantes, aqueles que chegam a um local. Emigrantes, aqueles que deixam um local. As migrações podem ser diferentes tipos. Depende da natureza dos deslocamentos. Comente sobre elas. Migrações internacionais. Quando os indivíduos migram de um país para o outro. Migrações nacionais. Quando os indivíduos deslocam dentro do mesmo país, mudando apenas de região ou estado. Migrações rural-urbanas. Quando os indivíduos deixam o meio rural para viverem nos espaços urbanos devido à mecanização da agricultura e à concentração de terras. Migrações pendulares, quando os indivíduos se deslocam diariamente com a finalidade de trabalhar ou estudar em outra cidade. O que são fatores atrativos e repulsivos? Os fatores atrativos, eles representam as vantagens disponíveis no local do destino. E os repulsivos dizem respeito aos problemas apresentados nos locais de origem, forçando a saída do migrante. O que é xenofobia? Corresponde ao medo ou ódio de tudo aquilo que é de fora, representa no âmbito social os preconceitos raciais, grupal e contra as minorias nacionais ou culturais. Explique o que é agropecuária. É a prática econômica que engloba as atividades de agricultura e de pecuária. O Brasil tem todas as condições estruturais para se tornar maior exportador de alimentos do mundo. Cite dois fatores. Temos extensas áreas agricultáveis ainda improdutivas. Temos fatores naturais favoráveis ao cultivo, como clima, solo e relevo. Temos também a agricultura bastante diversificada, os centros de pesquisa de ponta, como a Embrapa, mão de obra qualificada. E a questão 8. Existem cenários produtivos na realidade no campo brasileiro. Quais são e comente sobre eles? A agropecuária tradicional, que apresenta as seguintes características. É praticada em pequenas e médias propriedades rurais. A sua principal produção é de alimentos básicos como arroz, feijão, milho e mandioca. A lavoura é manuseada com técnicas rudimentares, como o arado, a enxada e a prática de queima para a capina. A mão de obra é basicamente familiar. Quando há criação de gado, ela é extensiva. O gado é criado solto. Já a agropecuária moderna tem características bem diferentes. É praticada geralmente em grandes propriedades. Apresenta monoculturas, isto é, o cultivo de um gênero agrícola por lavoura. A sua produção é majoritariamente voltada para exportação ou industrialização. Possui técnicas de produção extremamente modernas, como a irrigação, o plantio em curva de nível, a ração balanceada, a vacinação. A criação do gado é extensiva, do gado confinado. E aí nessa questão 9 eu peço para diferenciar a criação do gado extensivo e intensivo. A criação do gado extensiva é o cultivo do gado solto, com certa liberdade, considerado ideal para o gado de corte. E a criação do gado intensiva, a pecuária desenvolvida com gado confinado, utilizando ração, cuidados sanitários constantes, visando a precocidade do crescimento e do abate ou aumento de produção de leite. A questão 10 pergunta o que é grilagem. O termo grilagem, ela vem de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de terras. Os papéis, eles são falsificados, eram colocados em uma caixa com grilos que, com o passar do tempo, a ação dos insetos dava ao documento uma aparência envelhecida.
O que foi a Revolução Verde? A partir da Segunda Guerra Mundial, grandes corporações americanas pensaram em um programa para incrementar a produção agrícola mundial, tendo como objetivo oficial o combate à fome no mundo. Para isso, deveria ser feito forte investimento em pesquisas, sobretudo na área de biotecnologia e no desenvolvimento de novas tecnologias para o setor produtivo. O programa ficou conhecido como Revolução Verde e foi implementado a partir da década de 1950 com a utilização de pacotes tecnológicos em escalas cada vez maiores. Entre as principais novas tecnologias estão os fertilizantes e outros insumos químicos, máquinas mais eficazes e manipulação genética para criar sementes mais adaptadas a diferentes tipos de solo e clima. Conceitue expropriação e estrutura fundiária. Expropriação é a forma como a terra se divide em propriedades de acordo com o processo histórico da área analisada e também com as leis da propriedade formuladas pelo próprio Estado. A estrutura fundiária é a perda das propriedades rurais pelos pequenos agricultores que, endividados, utilizam suas terras como forma de pagamento. O que é o êxodo rural? É o deslocamento ou a migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. O que é a indústria? É a atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos para o uso e consumo. Comente sobre os tipos de indústrias. Temos indústrias de base ou de bens de produção, que esse tipo de indústria transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado que servirá de base para a elaboração de outros produtos. A indústria de bens de capital ou intermediários. Essas indústrias elas produzem os meios e os instrumentos necessários para outras fabricações e aos transportes, como autopeças, ferramentas e maquinários em geral. E indústrias de bens finais ou de consumo. É o tipo de indústria que produz bens acabados prontos para serem desfrutados diretamente pela população. O que são fatores locacionais? Se refere às vantagens que um local oferece ao processo de produção de uma indústria. Complete abaixo. Primeira revolução. Local: Inglaterra. Energia: carvão. Invenção: máquina a vapor. Segunda revolução. No local: na Europa, Japão e Estados Unidos. Energia: petróleo. A invenção: energia elétrica e carros. Terceira revolução industrial. Local: países emergentes. Energia nuclear. Invenção: computador. O que é uma guerra fiscal? É a disputa entre cidades e estados para oferecer melhores incentivos às empresas e a fim de que se instalem em seus territórios. Comente sobre o tripé da produção industrial. Ao longo do governo de JK, consolidou-se o tripé de produção industrial nacional. Indústrias de bens de consumo não duráveis, com amplo investimento do capital privado nacional. Indústrias de bens de produção que contou com investimento estatal. Indústria de bens de consumo duráveis, com forte participação de capital estrangeiro. O que foi o milagre econômico brasileiro? Corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Esse período ele foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, industrialização e inflação baixa. Contudo, por trás da prosperidade, houve um aumento de concentração de renda, corrupção e exploração de mão de obra. Comente sobre os governos abaixo. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar. O seu governo baseou-se em um plano de estabilização da economia que ficou conhecido como Plano Collor. Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil durante 8 anos, de 1995 a 2002,
Ele sucedeu ao presidente Itamar Franco, que ocupara o lugar de Collor e foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos consecutivos. A principal preocupação de seu governo foi controlar a inflação, que havia atingido níveis muito elevados na década de 1980. Para isso, deu continuidade ao Plano Real, que havia ajudado a construir o governo anterior, quando era ministro da Fazenda. Entre outras medidas, o plano implementava uma nova moeda, elevava as taxas de juros e diminuía as despesas do Estado como estratégias para estabilizar a economia. Luiz Inácio Lula da Silva. Seu mandato foi caracterizado pela manutenção da estabilidade econômica do governo anterior e pela continuidade e investimento em programas sociais com a proposta de diminuir a desigualdade no país. Do governo de Dilma Bolsonaro. Lula escolheu a Dilma, a chefe da Casa Civil, no seu governo para dar continuidade ao projeto dos Partidos dos Trabalhadores. Ela foi eleita em 2010, chegando à presidência em janeiro de 2011. Dilma administrou o país em meio a muitas crises e manifestações, enfrentando grande rejeição. A essa altura, a imagem de seu partido já estava desgastada e a crise internacional iniciada em 2008 nos Estados Unidos finalmente chegava ao Brasil. De maneira geral, sua agenda política, social e econômica não mudou muito em relação ao governo Lula. Contudo, a queda no crescimento do país ocorreu também a redução do otimismo da população. A situação foi agravada no início da Operação Lava Jato em 2014, com base em análise de transações financeiras e delações premiadas. O Ministério Público e a Polícia Federal mapearam um sistema estrutural de corrupção envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e mais de 10 partidos políticos. De forma paralela, a oposição apontou desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa, acarretando o impeachment de Dilma em 2016. Temer, vice-presidente de Dilma, assumiu a presidência de forma interina desde o dia 12 de maio de 2016, quando teve o início do processo. Após o fim do processo, assumiu o governo de forma definitiva entre 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Durante esse período, realizou mudanças no campo da educação, com a aprovação da Base Nacional Curricular Comum, e no campo econômico e trabalhista, com a reforma de consolidação das leis de trabalho, que ficou conhecida como reforma trabalhista. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários. Uma ótima prova e até o próximo vídeo.